Sim. E como foi o começo do seu ministério? Começou como? Como? Como começou? Quando você era novo? Ou já... Então, Começou logo no começo da sua fé? Já... Como foi o andar? foi no começo, assim, do meu resgate, né? Que Deus me resgatou numa situação bem complicada, eu estava numa situação da minha vida bem complicada. Eu vi um resgate de Deus mesmo. Deus entrou poderosamente na minha vida e ali eu tive um encontro muito forte com o Espírito Santo, né? E passei alguns meses na igreja e não tinha nenhum ministério, não tinha nenhuma visão, nada. E chegou um momento que eu fiquei duvidando acerca do que Deus queria comigo, porque eu tive um encontro poderoso, só que até então eu não conseguia entender o que ele queria. Aí aconteceu que, vou até entrar, né, numa dos temas aí, que é a transferência de unção, como ela é importante, né, quando ela traz uma profecia. Nós vamos falar isso aí de mais profundo aí. Então, aí isso daí tinha o quê? Um ano na igreja? Nada, tinha 3 meses. 3 meses. O que acontece, né? Eu fui tocado por Deus com 17 anos. E eu saí, né? Tive um encontro ali rápido com o Espírito Santo, eu aceitei Jesus e eu saí. Não consegui permanecer porque toda a minha família até então não era convertida. Quando eu cheguei em casa e contei para minha mãe que eu tinha aceitado Jesus, nossa, foi a batalha. Todo mundo começou a rir da minha cara, ridicularizar. O meu pai falou, meu filho, né? Porque eu era do mundão, do pagode, do samba. Imagina. E aí eu não consegui manter. Então depois... Não aguentou a pressão. Nossa, demais. Aí quando foi com 24 anos, ó, de 17 para os 24 anos, 7 anos, que seria o jubileu. Nesses 7 anos, o senhor foi e me pegou com 24, ele me resgatou. Aí ele falou comigo, depois de muita coisa acontecer, que aqueles 7 anos que eu fui roubado, ele restituiu em 1 ano. Eu vivi 1 ano daquilo que eu teria que ter vivido em 7. 7 anos. 7 anos. E aí, depois, vamos dizer, você começou o ministério profético depois dessa palavra profética? Sim. Aí você começou a ministrar, a pregar? Então, depois que a gente começa a pesquisar mais, né? O interessante é quando você tem experiência, muitas vezes você precisa também ter o conhecimento para você saber o que está acontecendo com você. O ministério profético ele é muito voltado com revelação, com palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia. E uma das características do profeta é os sonhos. Os sonhos dos profetas são muito vivos. Desde criança, sempre tive sonho muito vivo. Você já tinha antes mesmo de se converter? Sim, muito vivo, assim, eu não entendia, porque eu sentia dor nos sonhos, eu sentia a realidade dos sonhos, quando eu acordava, eu estava sentindo aquela mesma realidade. Muitas vezes nos sonhos eu sentia que eu estava sendo perseguido, eu acordava com sensação de perseguição, às vezes esfaqueado, eu acordava com sensação de estar esfaqueado, procurava, tô sangrando aqui, o que é isso? E ninguém sabia o que era não, também? Eu guardava pra mim, eu não falava pra ninguém, falei, pô, acho que deve ser alguma coisa comum, né, eu tô ficando louco e tal, e vida que segue. E sentia algumas coisas quando criança, alguns vultos que eu via, algumas manifestações, algumas sensações de alguém que ia chegar em casa, coisas assim que até então eu não sabia que era palavra de conhecimento. E eu tenho até uma das perguntas que eu preparei, vamos dizer, você foi ativado, começou a ministrar e já tem isso desde novo. O dom profético, ou os dons no modo geral. Eu já até perguntei para vários pastores isso também. A pessoa desenvolve, porque tem pessoas que recebem e vai crescendo, ou já recebe naquela dimensão forte na sua vida. Você já foi algo forte já desde o início, ou foi algo que está desenvolveu? Olha, eu acredito que vai do chamado e da dedicação da pessoa, né? Eu recebi numa dimensão e hoje eu já estou em outra. Sim. Porque a unção também, né, quando você carrega, quando você consegue entender como a unção funciona, você ministrar o dom debaixo da unção, a potencialidade dele é muito maior. É muito maior. Então, quando eu recebi essa palavra, e juntamente com a unção, eu entendi o que Deus estava falando comigo, o que ele queria de mim. Justamente no dia em que eu falei, não quero mais saber de igreja, porque Deus não tem nada comigo. Porque todos os lugares que eu quero servir o Senhor, na minha comunidade que eu servia, não queriam, não deixavam eu fazer nada. Desde a porta até limpar. Não deixava? Não deixava. Aí você já falava, então não tem nada para mim na obra. Então, o que eu entendi do Espírito quando ele me batizou, eu acho que deve ser coisa da minha cabeça. Porque a minha vida foi assim, né? Antes, quando Deus me resgatou, com 17 anos eu aceitei Jesus, era uma pessoa bem comum, um jovem bem normal. Aí, quando ele foi me resgatar com 24, eu estava terminando a faculdade, estava com a vida totalmente destruída na área emocional, tinha tido alguns relacionamentos que jogaram minha autoestima lá para baixo, e eu comecei a me entregar para as drogas.
Eu comecei a usar drogas, coisas que eu não usei desde quando eu nasci até os 20 anos, mais ou menos, nunca tinha colocado droga na minha boca. Aí, Mas com 20 começou a usar. comecei a Mas por usar causa da decepção. da decepção amorosa. E aí, outra, né? Uma das características das pessoas que usam muito drogas é o seguinte, é que elas não se conseguem conversar dentro de casa. Elas não conseguem ser entendidas dentro de casa. Porque a mentalidade de pessoa para pessoa, ela vai mudando de acordo com a região e com a cronologia, né? Ou seja, o tempo que ela está vivendo. Tipo, a cabeça do meu pai é diferente da minha cabeça, porque as experiências que ele teve é são diferente das né? minhas por causa da tecnologia, do avanço. Tá? Então é difícil você conseguir fazer-se entendido. Então, para mim, ninguém conseguia entender o que eu estava passando. E quem conseguia entender? Os amigos. E muitas vezes os amigos... Tava no vício. E você acaba, para você fazer parte daquele meio, você acaba usando também, para você ser aceito. Para ser aceito. Porque na realidade você quer amor. Essa é a questão, você quer amor. É. E é o amor ali que você recebe aquela atenção, aquela conversa, coisa que você não tem dentro de casa, então você acaba usando para ser aceito. E quando você foi liberto, e nessa última vez, vamos dizer, 17 você não aguentou a pressão, quando você se converteu com 24, Sim. teve pressão também da família? Não, olha só que coisa interessante. Deus já estava trabalhando no coração de todos, a grande maioria já era cristão. Já só era? eu que não era. Aí você que ficou por último. Fiquei depois. por último. Você foi o primeiro, depois ficou quase por último. Fiquei quase por último. E é interessante que eu pensei assim, né? Depois quando Deus me resgatou, a minha irmã, que é mais velha do que eu, pensei, ela que deve ser a coluna da casa, né? Deus que vai usar ela agora para abençoar a nossa vida. E não, Deus levantou eu. E ela foi um instrumento que profetizou que Deus iria me levantar. Para ser coluna da casa. Olha só que interessante. O vinho, né? O cálice de vinho, o cálice do sangue, da Santa Ceia, é um elemento profético, porque ele anuncia, né? Ele faz uma anunciação. Quando eu estava no mundo e eu voltava para casa 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, madrugada toda usando drogas, chegou um momento de eu usar tanta cocaína que meu nariz sangrava. Chegava em casa com o nariz sangrando, com o coração disparando, pronto a ter uma overdose. E a minha irmã começou toda a Santa Ceia que tinha na igreja, ela trazia para mim um cálice. E falava, para que eu quero isso? Tá doida? Ela trazia para você tomar? Ia fazer eu tomar. Toma e fica quieto. Ela acreditando que aquilo lá ia te purificar. Que de alguma forma... Ia purificar, libertar. Ia fazer alguma coisa. E quando eu comecei a tomar esse cálice, é interessante que eu terminava de usar drogas no caminho de eu voltar para casa, dentro dos ônibus aqui em São Bernardo, tudo que eu estudava na faculdade aqui em São Bernardo, eu chorava, eu vinha chorando. Chegava em casa chorando que nem um maluco. Chorava assim de soluçar. E no caminho eu falava assim comigo, bem, se Deus existe, porque para mim, né, para você ver o esfriamento, se Deus existe, na hora que eu chegar em casa, a minha irmã, ela vai descer do quarto dela, vai me abraçar e vai falar aquelas línguas lá que ela fala. Pastor, por Deus do céu, era eu chegar em casa, ela saía do quarto dela, ela descia as escadas, ela vinha me abraçar e falava em línguas. Isso já é uma confirmação. Falava, se Deus tem alguma coisa comigo, se ele pode me libertar, porque eu não estava aguentando mais. Estava estourado, realmente. Querendo ser livre e não conseguindo mais. Não conseguia, estava com uma depressão. Não estava fechado para qualquer tipo de relacionamento. E quando você começou o ministério, você disse que recebeu essa transferência, 3 meses depois foi liberto dos vícios, de tudo, e houve luta nesse meio do caminho, ou oposição? Então, eu acredito, como diz oposição a palavra, assim, né? da igreja, do ministério? Da igreja, sim. Porque você disse que não queria deixar você fazer nada. Da igreja, sim. Porque quando eu fui batizado do Espírito Santo, eu já estava chorando nesse processo de choro, de quebrantamento, né? Da graça, querendo ser livre. De ser livre. E eu comecei a entender que que Deus estava me chamando, que Deus tinha alguma coisa. Que para mim, o meu Deus era meio que agnóstico. Tipo, ele era uma força que não estava nem aí para mim, e que ele no mundo dele e eu no meu mundo. Tipo, a gente não se batia muito bem. Por causa dos sofrimentos da vida, né? A gente não acreditando muito. Ainda mais que eu era darwinista, para você ter uma ideia. Meu cunhado foi tentar me evangelizar e ele não tinha um conhecimento para poder me confrontar. Eu confrontei ele com a teoria da evolução e ele ficou muito bravo comigo, porque ele não conseguiu desconstruir aquela minha narrativa. E isso é muito complicado, né? Porque às vezes você vai evangelizar alguém, você precisa ter
tipo de conhecimento para você poder, né? E também orar, né? Porque tem tempo que a semente não, o coração não está pronto para receber a semente. Né? Então você vai jogar palavras ao vento. E quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu me lembro que uma semana antes eu tive um sonho com Deus, né? O primeiro sonho assim, que realmente foi com Deus. Eu sonhei que eu estava numa montanha, sabe aquelas pontes antigas lá daqueles filmes do Indiana Jones? Que você vai andando assim, vai quebrando aquelas pontes. Então, tinha duas montanhas. Aquela ponte estava apontando para mim, eu estava numa montanha, e aquela ponte me levava a outra. E eu sentia uma energia, algo me levando a andar naquela ponte. Eu tenho um pavor de altura, tenho um medo de altura. Eu começava a andar naquela ponte, à medida que eu andava, as tábuas, elas iam se quebrando. Tipo, não podia voltar para trás. E eu cheguei até a outra montanha. Quando eu cheguei na outra montanha tinha um computador. Naquele tempo ainda, um computador de tubo ainda, pra você ter uma ideia. E eu olhei pro computador assim, e estava aberto o MSN. Você vê como é coisa antiga. Hoje ninguém usa MSN, né? O MSN. E no MSN eu vi que tinha alguém teclando. Aí eu cheguei perto assim do MSN. Aí falou meu nome, né? Clautiego. Digitou. Eu te conheço. Aí eu fiquei assustado no sonho. Falei assim, como assim? Você me conhece? Porque MSN não tem como você me conhecer. Eu sou Deus. Na hora que ele digitou eu sou Deus, eu comecei a rir. Mas ri que nem um louco. Ele falou, por que você tá rindo? Tô falando pra você, eu sou Deus, eu te conheço. Ele começou a me contar desde quando eu nasci até o momento que eu estava passando. Esse sonho foi quando você já estava, né? Eu estava voltando. Acho que umas 3 semanas antes dele me batizar no Espírito Santo. E então, ele me deu esse sonho e ele começou a falar comigo e falou assim, eu sou seu pai, eu te amo. E quando ele falou isso, no sonho, toda a atmosfera mudou. Eu senti 2 braços fortes me abraçar, e quando ele me abraçava, eu ficava em posição fetal, como se eu fosse um bebê. Ele me embalou ali no sonho e eu senti um amor que eu nunca senti na minha vida. Toda aquela mágoa, aquele rancor, todas aquelas frustrações que eu estava carregando, dissipou 90%. Eu acordei... Um sonho profético. Profético, né? Profético. Porque ele estava me chamando para um caminho que eu não ia poder voltar mais. Caindo, não tem volta. Não tem volta. E aí eu acordei e falei assim, poxa, Deus é real, Deus quer alguma coisa comigo. Como é que eu vou atender esse chamado de Deus? Até então, aí passou 3 semanas, eu estava procurando emprego, eu nunca tinha orado na minha vida, nunca falar com Deus assim, em oração, com fé, não, só rezas religiosas, mas orar, falar com Deus, crendo que Ele está ouvindo, não. Eu lembro que numa madrugada eu perdi o sono, eu ainda fumava, tal, até na época. Eu perdi o sono na madrugada, pastor. E aí eu coloquei o joelho no chão. Tudo nesse processo, pela primeira vez na minha vida, eu senti que tinha alguém ouvindo minha oração. Alguém do meu lado. Já estava trabalhar de Deus.